Bom, os assuntos, né, abordados durante a live serão as orientações das plataformas, principal e também informativos aí sobre a redação. Eu não posso escutar. Agora dá. Você tem um, né? Agora dá. Pode passar. Bom, nossos acordos, como a Fernanda bem já disse, né, montaram os microfones e as dúvidas que nós vamos responder no pai. Nós queremos tentar aí nós teremos aí as dúvidas respondidas da live, mas assim, gostaríamos de tentar, né, ter aí uma gestão do tempo em relação à nossa quantidade de tempo, que é 1 hora disponível para isso. Lógico, se tiver que passar fiscal, nós vamos tentar aí focar em 1 hora. Os coordenadores aí, gerais, coordenadores das escolas, né, no geral, eles são do Sorocaba, estão participando da nossa live. Nós também ampliamos o convite aí para os professores de língua portuguesa e redação e leitura. Tá bom? Vamos iniciar aí com a parte do Leia. Pode passar, Fer. Bom, ontem eu participei de uma live pelo EFAP, e nós tivemos aí algumas novidades pedagógicas, tá? Por enquanto, as novidades serão estritamente pedagógicas. Sobre o novo BI, ainda aguardem, não temos ainda informações, nem nós mesmos, né, aqui da DE não temos. Eles disseram que haverá uma próxima live em breve, e então estarão disponibilizando maiores informações com relação ao novo BI e como será essa organização com relação à plataforma Leia São Paulo. Mas, no mais, o que foi dito das novidades, então, do Leia? Que a classificação, agora, ela vai ser por faixa etária, tá bom? Anteriormente, no primeiro semestre, nós tínhamos a divisão do ensino fundamental e ensino médio, então, somente. E agora não, agora também de acordo com o ano sério desse estudante. Então, se ele é um aluno do 7º ano, então vamos contemplar ali dentro do clube de leitura os livros específicos para essa faixa etária. Então, essa é uma novidade, tá bom? Segunda novidade, clube de leitura. Haverá um novo clube de leitura, então aquele clube que aconteceu no primeiro semestre, ele não vai mais existir, tá bom? Aquele grupo vai ser deletado, né, vai expirar, e surgirá, então, um novo clube de leitura com novas informações, tá bom? Ele ainda não está ativo, porque a empresa, né, que é o Dilo, está aí em organização, construção, né? Eu sei que passou o período das férias, eles tiveram também esse tempo, mas não conseguiram concluir somente no período das férias. Então, acabou que ampliando o prazo para finalizar aí esses ajustes no novo clube de leitura. Tá bom? Ele vai ser automático, como eu bem disse, pela empresa, né, o Dilo, então assim, a escola nem a DE tem como entrar no sistema e criar o clube ou fazer qualquer coisa do tipo. Então nós vamos ter que aguardar, tá bom? Por hora, vão utilizando a estante. O novo BI, como eu já disse, em breve, tá bom? E aí vai ser divulgado aí nas próximas semanas. Pode seguir, tá? A atualização do acervo. Então, agora, o acervo da plataforma Leia São Paulo, ele conta com 86 livros. Dentro, né, desses 86 livros, estão já inseridas 40 questões de cada. Está muito baixo. Então, são 86 livros, né, com 40 questões cada, 14 livros com 20 questões cada, e um livro com 18 questões, tá bom? Então, foi dividido dessa forma. Enriquecimento pedagógico. Todos os livros passaram, sim, por um enriquecimento pedagógico com relação fizeram aí uma triagem com relação às perguntas e tudo mais, tá bom? Até por isso que agora também surgiu essa questão da faixa etária. Então, estamos sem áudio, acho que é a escola que está sem áudio.
Então, nós vamos ter esse movimento também, que vocês vão perceber essa diferença, né, essa mudança. Então, as perguntas estão com muito maior qualidade do que anteriormente, tá bom? E foram os professores de sala de leitura do Estado de São Paulo que realizaram esse trabalho. Então, assim, meus parabéns aí para todos esses professores aí que enriqueceram ainda mais a plataforma. Foco na compreensão, né, o aumento no número de questões, ele tem esse objetivo de assegurar uma melhor compreensão dos textos, né, porque eles perceberam que anteriormente, com aquelas poucas questões, ou às vezes até umas questões desconexas, né, que vocês mesmos apontavam para nós, não trazia essa compreensão aí, né, do texto ou do global do texto. Então, nós vamos ter agora esse novo movimento voltado ao quê? Ao pedagógico. Porque esse segundo semestre, o foco da escola será o pedagógico, a aprendizagem, tá bom? Nós temos aí o primeiro semestre de implantação, de consolidação de plataformas, né, pensando aí principalmente no Leia, que foi uma plataforma nova, mas agora nós vamos focar para o Além do Verde, e o Além do Verde é a aprendizagem. Pode passar. As metas aí de livros, né, o objetivo permanece de oferecer um livro por bimestre, então continua sendo um livro por bimestre, né, embora haja aí uma preocupação com a quantidade e a gestão do acervo, né, e essas atualizações elas visam aprimorar a experiência dos usuários, dos nossos estudantes e tudo mais. Então, assim, a princípio ainda continua meta de um livro, tá bom? Mas nada impede que esse estudante faça a leitura de outros livros. E a ideia é isso, né? Ampliar esse repertório, indicar muitos livros. Quanto mais livros, melhor é, tá? Só que assim, não é uma leitura superficial, aquela leitura corrida, né? Sem se atentar ao livro, né? À sua interpretação e tudo mais, ao estudo do livro, né? Mas é uma leitura com calma, mas sim, eles poderão ler mais de um livro. Pode passar. O áudio? Para mim ainda está normal. Tá normal aí para você? Para Fernanda tá normal, né? Tentem aumentar, de repente, aí na tela do computador de vocês, do notebook, tentem aumentar o som. Tá bom? Pode ser isso também. Pode continuar. Não se preocupe que depois haverá uma gravação, já está acontecendo nessa gravação, que ela será disponibilizada depois no YouTube, aí vocês poderão reassistir a live. Pode passar, tá? Então, assim, no mais, só fazendo um resumo bem rapidinho, né, uma sintetização aí de tudo que eu falei. A questão do BI, ainda eu não tenho nada para passar para vocês, porque nada nos foi passado, tá bom? Eles pediram para aguardar. O BI ainda está em construção, né, em finalização, na verdade. A construção já está em finalização. Últimos retoques. Então, pronto, já sabemos disso. O que nós temos a repassar para vocês é a questão da aprendizagem, que é a questão voltada ao pedagógico, que houve uma reestruturação na plataforma Leia São Paulo. Tá bom? Agora, o que Sorocaba fez ainda para aprimorar ainda mais esse movimento da aprendizagem. Então, nós, de acordo com o que nos foi passado por São Paulo, nós criamos um documento orientador. E agora eu vou pedir para a Fer abrir para vocês esse documento. Esse documento orientador foi confeccionado por nós, aqui, né, da DS Sorocaba, e ele visa o quê? Trazer aí subsídios para que vocês possam ter aí movimentos voltados aí à aprendizagem, ao enriquecimento, né, dessa questão do hábito de leitura, o repertório dos estudantes e tudo mais. Então, assim, vocês vão perceber que, diferentemente do anterior, né, do documento orientador anterior, ele está muito mais voltado às habilidades e pensamos até no escopo sequência. Então, vocês vão perceber que os livros estão sugeridos de acordo com o ano de série e o escopo sequência dessa série do terceiro bimestre, inclusive. Tá bom? Então, passar bem rapidinho, depois esse documento já será lançado hoje via boletim, já está também no nosso Drive, vocês vão ter acesso, depois eu vou lançar nos grupos também do WhatsApp. E aí ele vem trazendo projetos de atividades em sala de aula que vocês poderão desenvolver, né, de acordo com o que vocês forem trabalhando nos livros, projetos, né, de leitura. Tem uma ideia, né, uma sugestão aí de atividade que é a semana literária para vocês desenvolverem na escola, né, e depois nós vamos ter aí movimentos que vão trabalhar isso também, tá? Então, tem essa ideia também para vocês trabalharem. E aí entra então, as sugestões de leitura. Então, cada série com a sua sugestão. Então, por exemplo, na primeira, orientações gerais, de acordo com o escopo de sequência, né, as habilidades. Então, eu tenho lá, por exemplo, o sexto aninho, né, o sexto ano,
vocês vão perceber que eu coloco lá o campo de atuação artístico-literário, voltado essencialmente para a questão literária. Práticas de linguagem, leitura, habilidades. Aí eu venho com a habilidade. No caso do sexto ano, nós conseguimos 2 habilidades do terceiro bimestre para que vocês façam o trabalho com a leitura do livro, tá bom? Então, assim, nós vamos também ajudá-los a cumprir aí as habilidades do terceiro bimestre, tá? Então, não só mais o material digital, mas entra, então, a redação e o leia também para contribuir nesses pontos de sequência. Pode descer, Fernanda? E aí depois vem as sugestões, então. Nós temos 2 sugestões de livros, tá? Vocês estão livres para escolher mais, né, do que 2 sugestões. Vocês podem fazer a busca de acordo, né, com a faixa etária dos estudantes e também explorar a plataforma dentro do terceiro bimestre e depois, né, no quarto bimestre também, tá? Então, para esse bimestre, por exemplo, o sexto ano ficou com o Menino Maluquinho, de Ziraldo, e o Mágico de Oz. Então, são esses 2 livros que essas crianças, né, que esses alunos vão trabalhar aí, vão estar fazendo a leitura e trabalhando com vocês aí na sala de aula. E aí eu venho com cada série, cada ano, colocando aí para vocês, pontuando aí a habilidade de acordo com a série e também as sugestões. Cada série vai ter os seus livros, não se repete, tá bom? Sexto ano, sétimo ano, sétimo ano, e assim por diante, tá? Cada um de acordo com a sua faixa etária. Então, vocês terão aí todo o documento completinho, tá? Camila, essas habilidades relacionadas aos livros. Ele perguntou no chat, deixa eu ver. Aos livros, estão de acordo com os slides do bimestre? Exatamente, do terceiro bimestre, tá? Porque é escopo sequência. Bom, do terceiro bimestre, tá? E aí também traz aí da primeira série, na posição de documentos e redação e leitura. Tem que sair hoje. Certo. Então é isso, tá bom? Então vocês vão ter aí esse movimento aí voltado mesmo ao pedagógico, à aprendizagem, não é só a leitura pela leitura, né? Eu entendo que o primeiro semestre a ideia foi implementar, adaptar, né, e consolidar esse uso do Leia na sala de aula, e agora vamos partir então para a aprendizagem, para o enriquecimento, né, desse estudante com relação aí às habilidades do bimestre. Bom, aí pode passar só para vocês verem que tem depois o meu contato. Então, assim, vocês vão olhar de cada série, ensino médio também, todos no mesmo documento, tá bom? Não fiz documentos separados. Então, no mesmo documento consta o fundamental, anos finais e o ensino médio. Na terceira série, eu estou sugerindo 4 livros, pensando, né, que é uma série que já estão em fase de despedida, né, da escola, e também, logicamente, vestibular e tudo mais, né? O Provão Paulista e tudo mais. Considerações finais, e aí no final eu tenho aí meus contatos para vocês estarem, né, entrando em contato comigo, o grupo do WhatsApp, para aqueles que ainda não participam do grupo do WhatsApp, podem estar também, né, participando, meu e-mail, telefone aqui via DE, e é isso, tá bom? Um documento bem completinho, feito com muito carinho, pensando aí em auxiliar o trabalho de vocês na sala de aula. Então essa é a minha parte, agora eu vou falar rapidinho só do formativo, tá bom? Beleza? E agora também, pensando nessa questão, né, do trabalho aí muito mais intenso no voltado do Leal à aprendizagem, nós também teremos lives mensais além dessas, tá bom? Essas aqui são lives quinzenais informativas sobre as plataformas, Leia e Redação. Nós vamos ter uma outra live mensal que ela vai ser formativa, tá? Então, eu vou trabalhar aí com vocês algumas demandas formativas. Pode entrar lá, essa outra ideia que eu vou trazer para vocês são momentos aí formativos, então nós vamos ter do mês de agosto até novembro para trabalhar com vocês, tá bom? Então, por exemplo, mês de agosto, vai ser agora, dia 7, nós já vamos ter a primeira live. Nós vamos ter a live Estratégia de Leitura, Leitura Compartilhada. Além de a gente trabalhar a estratégia de leitura, nós também vamos trabalhar as técnicas de Lemovo, tudo ali, ó, em conjunto, para que vocês possam também estar enriquecendo a questão, né, do conhecimento aí do livro, que é importante, né, tem que ser aí um braço direito aí na sala de aula, né, como um auxílio mesmo, né, na questão de preparação e tudo mais, né, das aulas de vocês. E também como trabalhar. Eu quero trabalhar leitura compartilhada, mas eu não sei, eu penso que seja assim. Então, nós vamos ter
um momento de formação e também de bate-papo. E aí, em setembro também eu trago outra proposta, leitura em grupo, leitura silenciosa. Então, cada mês nós vamos ter aí um movimento de aprendizagem, de formação para vocês aí pensado para auxiliar aí o trabalho de vocês em sala de aula. Tá? Então, o Leire vem com essas ideias para esse semestre. A gente agora sair da papinha e já começar a comer, né, uma comida mais de substância, uma feijoadinha, tá bom? Então é isso. A minha parte é essa. Então, pensando nisso, a PEC Vanessa já pensou nisso. O professor da sala de leitura poderia participar das lives. Também, mas nós vamos fazer o formativo agora, no dia 8, quinta-feira que vem, se Deus quiser, para os professores da sala de leitura presencialmente, tá? Para eles serem aí os colaboradores de vocês aí com relação também a essas práticas. Então, a Vanessa já percebeu e já conversou aqui com a equipe e já formulou essa formação. Então, não se preocupe. Aí o Drive, né, para vocês entrarem aí, para vocês buscarem as informações. E a minha parte é essa, agradeço a todos, agradeço aí as parabenizações e passo a palavra então para a minha parceira aqui, a Fernanda. Bem, boa tarde para todos, né? Naquele momento, acho que algumas pessoas não tinham entrado ainda. Pessoal, lembrando que, como a nossa live ela é aberta para qualquer e-mail, né? Então, às vezes, por conta disso, pode não ter alguma função para vocês. Por exemplo, não participar do chat, o áudio pode tá diferente. Nós estamos passando pelo momento de atualização da Microsoft, né, dos e-mails da Microsoft, e nós deixamos aberto, tá, a nossa live. Daí, por conta disso, pode ter algum ruído, alguma questão, mas lembrando que essa live vai ficar gravada, caso vocês estejam sentindo um prejuízo muito, né, grande, aí vocês podem ficar tranquilos que nós vamos colocar esse material para vocês, tanto no Drive, colocar nos grupos, né, tanto o PPT, quanto a live, tá bom? Então, eu queria dar esse recadinho antes, que eu vi que o pessoal colocou. Eu não estou conseguindo ver, acompanhar o chat, né? Porque eu estou passando aqui os slides, mas o pessoal entrou em contato comigo, tá bom? Bem, então, indo para a plataforma Redação Paulista, hoje nós teremos. Meu som está saindo normal? Eu não sei, tá? Tá. Tá ótimo. Beleza. Eu vou falar tanto da plataforma Redação Paulista quanto da Redasp, tá? Que é a Olimpíada de Redação do Estado de São Paulo, e vocês vão perceber que nós vamos trabalhar um, né, agregando ao outro, a redação agregando a plataforma, quer dizer, a Redasp, né, agregando na plataforma Redação Paulista neste mês. Então, este mês é um mês um pouco diferente do resto do ano, tá bom? Bem, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a rede inteira de Sorocaba. Nós tivemos aí mais de 136 mil redações concluídas, então, mérito todo de vocês, parabéns, porque eu sei que foi sofrido, foi complicado, nós tivemos vários problemas, vários desafios, mas vocês conseguiram fazer com que isso fosse um resultado aí de aprendizagem, né? Então, eu gostaria muito mesmo de agradecer, parabéns por vocês terem embarcado na nossa proposta aqui de Sorocaba. A gente tentou fazer da forma mais tranquila possível, no sentido de fazer uma redação por bimestre, em vez de ser uma redação por mês, né, um gênero por bimestre, para ter realmente essa qualidade na aprendizagem, e nós estamos aí colhendo bons frutos. É lógico que tem muito ainda que caminhar, né? Mas vamos conseguir sim. Bem, e aí entrando então para o terceiro bimestre, nós temos o documento orientador. Na tela para vocês está o QR Code. Quando vocês tiverem acesso a esse documento, vocês vão conseguir clicar nesse. Tá aqui, ó. Clica aqui, né, para acessar o documento orientador. Então, quando vocês clicam, vocês vão diretamente para o documento. O que que eu gostaria que vocês atentassem? Nós temos o Google e temos o Edge, né? Um é Google, o outro é Microsoft. Às vezes, vocês abrem o documento pela plataforma da Microsoft e dá erro, às vezes não abre, fica só parte do documento.
Agora, se vocês forem para o Google, dá certo, tá? Então, tomem cuidado, né, do navegador que vocês estão utilizando para abrir o documento, que vai, né, pode, né, ocorrer essa alteração, tá? Ter aí um prejuízo. Bem, então, acho que deu tempo de vocês acessarem o QR Code. Eu vou abrir para vocês conhecerem. Bem, o meu aqui, né, o documento que a gente construiu, esse daqui da redação, tem uma marca d'água em construção. Por quê? Porque nós ainda não tivemos todas as informações que gostaríamos de ter. Então, não tivemos ainda a reunião com a equipe central. Então, temos dúvidas também. No entanto, a gente tem que caminhar, tem que trabalhar com as informações que nós temos, tá bom? Então, como a Camila já bem disse, o BI ainda é uma incógnita de como que ele vai ser este ano. Este ano não, né? Este semestre. Bem, então, o documento orientador da plataforma Redação Paulista do terceiro bimestre, no mês de agosto, então tá, tô falando de agosto, nós vamos casar com a proposta da SEDUC, já pensando para a Redasp, tá bom? Para a Olimpíada de Redação. Como assim, Fernanda? Vou ler aqui com vocês, eu acho importante vocês terem, né, aqui acesso a esse documento. Eu não soltei antes, justamente para não ter confusão, porque eu sei que é um documento que a gente precisa entender, tá? Então vamos lá, ó. Então, diante dos resultados obtidos no primeiro semestre, nós percebemos, né, que temos que avançar, né, na escrita e na leitura. Isso prova paulista, isso observando redações de concurso, isso observando redações na plataforma Redação. Não só a minha visão, mas a visão da rede, tá bom, gente? E aí, em resposta a isso, nós temos a Resolução 42, nós temos a formação continuada, tanto pela EFAP, que eles estão focando na recuperação e recomposição, nós temos o programa Foco no Currículo, em que um professor vem uma vez por mês aqui na DE, foi em junho, né? Junho, vocês virão em agosto, lá com a Lilian, que é a ponto focal do programa. E vocês estão, o que que nós estamos vendo, né? Qual que é a, o mote, né? O que está gritando na rede? Recuperação, recomposição. Nós já vimos que existe uma diferença nesses dois termos, né? Na recuperação e recomposição. Temos agora um movimento nessa semana, vamos ter uma prova que nós nunca tivemos. Então, não faz sentido a gente não olhar para isso também nas plataformas, tá? Então, visando tudo isso, o que que nós vamos fazer agora em agosto? Então, aqui então é uma justificativa. Nós vamos, então, dentro desse documento orientador, tem um documento orientador de agosto. Temos o ensino fundamental e temos o ensino médio. Por quê? Porque em agosto nós vamos trabalhar a redação, uma redação do bimestre anterior, e eu já vou explicar melhor isso, tá? Já detalhe. Em setembro, vamos seguir o gênero lá proposto pela SEDUC, aquele, né, o que nós estamos já acostumados a fazer, tá? A meta continua a mesma, agosto é uma redação e setembro é uma redação por mês. E aí vocês vão perceber que tem aqui o cronograma de agosto. Depois aqui tem a de setembro, depois eu mostro para vocês de setembro. A de agosto, gente, nós vamos trabalhar nas primeiras semanas o RRR, tá? Que é Recuperação, Recomposição e Redasp, que é um movimento nessas 3 primeiras semanas para ser mais leve, mais tranquilo, do que ter que trabalhar um gênero novo, do que trabalhar, sabe, tudo novo, porque não vai dar tempo, porque a gente não vai ter um mês, porque nós temos, a partir do dia 19, a Redasp, tá? Então, 19 até o dia 30, vamos estar focados na Redasp. No dia 29, essa semana aqui, final de julho, até o dia 16, vamos estar focados na redação de RRR, que é Recuperação, Recomposição, Redasp, tá? E eu vou explicar isso para vocês agora. Então, antes de ir para setembro, vamos entender. Quando vocês tiverem acesso a esse documento, aqui tem um link para vocês acessarem o documento do ensino fundamental, que na verdade é o Drive, que vocês vão ter acesso a tudo, tá? Tá tudo aqui, ó, o documento orientador, né, completo, documento do ensino fundamental, ó, agosto, ensino fundamental e agosto, ensino médio. Então, vou clicar aqui do fundamental para vocês verem. Vamos conhecê-lo.
Vou deixar bem grandão. Qual que é a ideia? Tá? Qual que é... Lembrando que é um documento orientador, é, é uma sugestão da diretoria de ensino de Sorocaba e que existe justificativa para tal. Então, qual que é o nosso objetivo? Que é fortalecer as habilidades em que os estudantes não obtiveram resultado satisfatório no semestre anterior e visar uma preparação eficaz para a REDASP, tá? Agosto, nós vamos fazer uma redação RRR, vamos dizer assim, que é a redação de recuperação e recomposição, e mais uma redação da REDASP. Já aprofundo nesse assunto. Então, o que que nós temos? O que que nós vamos, qual vai ser a estratégia, né? Então, no sexto, sétimo, oitavo e nono, nós fizemos lá várias redações no primeiro semestre. O professor, preferencialmente, vai pegar um gênero que ele tem essa puxada mais argumentativa. É preferencialmente, não é obrigatoriamente, tá, gente? Preferencialmente. Por quê? Porque a REDASP já deu um spoiler que eles vão trazer um texto de caráter argumentativo, né? Ou dissertativo, né? Ainda mais sexto, sétimo ano, e argumentativo, tá? Ou argumentativo. E aí, qual que é a estratégia, então? Escolher uma redação produzida por um estudante, o professor vai escolher o gênero, ele vai ver o que que ele deu. Eu tenho aqui também uma tabelinha para vocês saberem quais são os gêneros. O que que ele deu? Eu vou dar um exemplo do oitavo ano, por exemplo. No oitavo ano, em maio, o professor trabalhou o artigo de opinião, né? Esse foi o gênero que teve mais aí, teve esse cunho argumentativo, que era a tipologia, né? Ótimo. E aí ele viu que os estudantes, assim, não foram muito bem. Aí pensa, pessoal, nós estamos indo para uma Olimpíada, que é um grande caminho para o estudante, a gente sabe, né? A gente tem várias histórias de estudantes que uma Olimpíada mudou a vida dele, e a gente precisa encarar isso com algo sério, que é a oportunidade para algum estudante, mas a gente precisa preparar esse estudante, certo? E aí o professor, ele olhou a redação lá do estudante do oitavo ano, do oitavo ano, e viu que, assim, olha, os estudantes não foram tão bem assim. Ele pode escolher uma redação, vai tirar o nome, obviamente, né, da redação, e ele vai trabalhar em cima dessa redação pronta. Então, é uma redação pronta, uma redação mediana. A gente não dá também para pegar uma redação muito ruim e nem uma redação muito boa. A gente tem que trabalhar com uma redação do nível básico, para a gente conseguir atingir a maioria. Pega uma redação do nível básico, e aí o professor, o que que ele vai fazer? Então, nós temos algumas etapas. A primeira etapa, então, escolher um texto, que eu acabei de falar para vocês. A segunda etapa, ele vai ler o texto em sala de aula, ele vai apontar as potencialidades e fragilidades dos estudantes, como se ele estivesse fazendo uma devolutiva para a turma. Lá na terceira etapa, ele vai desenvolver a habilidade em defasagem de forma contextualizada com o texto escolhido. Então, por exemplo, pode ser que essa habilidade ela caiu como ruim, né? Ficou bem ruim, uma das que tiveram menos acerto na prova paulista, mas pode ser uma habilidade da redação mesmo que o professor percebe que ele precisa melhorar. Não está sendo enfatizada na prova paulista, mas está ali na cara do professor no dia a dia, tá? Porque, gente, agosto, a gente tem essa semana de recuperação, o pessoal vai perguntar, mas Fernanda, né? Já está acabando a semana de recuperação, eu sei. Mas agosto, nós estamos tendo esse momento de recomposição também. Lembrando que nós começamos esse trabalho lá em maio e vocês vão ter a formação com a Lilian. Então, a gente já está atrelando tudo para não ser várias coisas, ser uma coisa só. Então, independente se vocês estão fazendo um outro tipo de planejamento agora em julho, tá? Aí o professor pegou, aí ele viu que os estudantes eles estão muito ruins em paragrafação, por exemplo. Ele não está conseguindo com que um parágrafo converse com o outro. Ele vai conversar com a turma, ele vai apontar para a turma, ó, os conectivos, enfim, qualquer coisa. E ele vai apontar isso, ele vai trabalhar. Trabalhou, aí a quarta etapa é o mão na massa. A partir desse texto, o professor, a partir do direcionamento do professor acerca da habilidade em defasagem, né, os estudantes irão aprimorar a redação, digitando-a na plataforma Redação Paulista. Então, eu peguei aquela redação pronta, ele olhou aquele texto, ele vai melhorar aquele texto, pode ser só um parágrafo, pode ser só preencher os conectivos, pode ser só adequar a linguagem do texto. Aí é cada professor consigo, né? O professor que vai
vai ver qual que é o melhor caminho. Feito isso, eles vão digitar na plataforma Redação Paulista. Perceba, gente, vai ser muito mais tranquilo de trabalhar dessa forma. Nós vamos estar trabalhando recuperação, trabalhando a recomposição e trabalhando para que o estudante ele chegue lá na Olimpíada de Redação preparado. Não 100% preparado, né? Mas vocês entenderam. Ele não vai chegar tão cru, ele não vai chegar assim nervoso, ele vai chegar com um direcionamento, tá bom? Então, nós temos aí a redação RRR, por isso que tem esse nome. Nós estamos matando aí 3 itens de uma vez só. E, por último, a correção das redações apontando a evolução dos estudantes no item desenvolvido. E percebam que a correção vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque o professor ele vai focar em um item só. Ele não vai olhar o texto todo. Ele vai olhar só, por exemplo, a tese, vai olhar só os conectivos, ele vai olhar só, tá? Então vai ser muito mais fácil para o professor corrigir. Tudo bem até aqui? Então, essa é uma proposta. E aí, como que dá para ser feito isso? Pegar uma redação que já está lá, ele vai publicar, ele vai editar, colocando lá o nome agosto, dá para os alunos, tá? Bem simples. Ou ele pode fazer um modelo autoral, tanto faz. Bem, e aí, aqui embaixo, nós temos o cronograma da Redasp. Vocês vão perceber, eu vou falar um pouco mais da Redasp mais para frente, mas a gente tem um cronograma, então, sexto ano vai ser no dia 19, sétimo ano vai ser no dia 20, o oitavo ano no dia 21, nono ano no dia 22, tá? Aqui é do fundamental, esse documento é do fundamental. Tem aqui o regulamento, e a ideia seria, trabalhamos a redação do mês, né, nessa primeira quinzena, e depois a gente tem um fôlego maior para trabalhar a Redasp, ok? Eu já falo mais da Redasp daqui a pouco. Aí vocês vão me perguntar, Fernanda, tá, eu já estou fazendo isso, até porque você, Fernanda, já falou isso para a gente em junho. Eu sei, né? Alguns professores já estão fazendo isso, até porque na nossa última live eu comentei sobre isso. Aqui eu estou só afunilando, né? Lá eu dei várias possibilidades. Aqui eu já estou direcionando vocês pensando na Redasp também, tá? Porque para os nossos estudantes terem essa oportunidade de serem olímpicos, terem ouro. A gente precisa preparar nossos estudantes, né? E aí, gente, o pessoal que já publicou o texto agora, perfeito. É só ir corrigindo em agosto, corrigiu em agosto, já está com a redação de agosto, beleza? E aí depois faz a Redasp. Então, o pessoal que já fez assim, que publicou a redação, está trabalhando agora em julho, trabalhou uma outra habilidade, um outro gênero, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas vai corrigindo em agosto, que dá na mesma. Alguém gostaria de falar? Ai, ai. Eu, Oi. Fernando, só uma dúvida. O Oi. professor vai escolher o texto, vai trabalhar o texto na sala de aula, aí ele vai publicar o texto que ele escolheu para os alunos reescreverem. Foi isso mesmo, Isso, né? isso mesmo. Mas ele vai postar o texto do jeitinho que ele tá, né? Não depois de corrigido em sala. Ó, ele vai, o professor, peraí. Deixa eu tirar aqui. Só para eu poder passar para professor. Eu não tô conseguindo ver vocês, deixa eu voltar aqui para a reunião. Ó, o professor, gente, ele vai publicar. Então, ó, vou dar um exemplo, tá? Oitavo ano. A redação que o professor acha. Deixa eu botar aqui que o microfone tá. Acho que foi. Ó, vou dar um exemplo. O professor do oitavo ano, ele vai olhar para o primeiro semestre e ele observou que a redação lá de maio é a redação que mais tem aí um caráter, né, argumentativo, tá? Ótimo. Ele vai pegar essa redação que tem essa tipologia argumentativa ou dissertativa, porque a gente sabe que no sexto ano, no sétimo ano, eles não têm essa maturidade para argumentar ainda. Então, lá no regulamento da Redasp, eles estão falando da tipologia dissertativa ou argumentativa. Eles não vão falar qual é o gênero e não vão falar qual é o tema, tá? Então, daí o professor olhou, primeiro semestre dele, e ele vai pegar um texto,
Pode ser o último gênero, né? Às vezes bate. Peguei lá o último gênero, vou escolher uma redação do meu estudante ali. É só ele abrir o gerenciador dele, ele vai conseguir ver ali uma redação mediana. Ele pega essa redação mediana, trabalha em sala de aula normal. Mas ele vai publicar a mesma. Eu acho que seria mais interessante eu abrir o gerenciador com vocês aqui, né? Para vocês entenderem melhor. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tem mais. Vocês estão conseguindo ver? Dá para ver o gerenciador ou não está no gerenciador, não, né? É, deixa eu compartilhar aqui de novo. Ó, eu coloquei para vocês aqui o gerenciador, tudo bem? Quando o professor ele entra no gerenciador, quando ele vem em atividades, ele tem acesso ele vem aqui, né, por redações, procura, ele tem acesso a tudo que ele já publicou, tá bom? Então, vamos imaginar que o professor, ele olha aqui a redação do sexto ano. Eu não lembro qual que era a redação do sexto ano, gente. As férias fizeram bem para mim. Ó, vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Visualizar. A do sexto ano, foi de resumo, né? O resumo, ele não é tanto de caráter, né, argumentativo. Dificilmente vai cair resumo na Olimpíadas. Mas vai que o professor quer trabalhar o resumo e ele acha que isso já é interessante para os estudantes dele e que vai preparar de alguma forma. Pode também, não tem impedimento, tá? O professor tem autonomia. Mas ele acha que resumo não é interessante. É que eu não tenho tantos aqui, tá, gente? Eu vou pegar da terceira série mesmo, que é o que provavelmente vai ser argumentativo. Ele vai publicar novamente essa redação, certo? Então, ele viu aqui essa redação. Ah, tá. Então, acho que essa redação é uma redação legal para eu trabalhar novamente em agosto, para eu melhorar aqui a tese do meu estudante, tá? Ah, não, eu vi que os estudantes não sabem fazer uma conclusão. Eu vi que meus estudantes não sabem juntar um parágrafo com o outro. Aí é uma análise muito particular. Mas ele viu que essa redação aqui é a redação ideal para ele trabalhar. Então, o que que ele vai fazer? Ó, primeira coisa, vem aqui atividades, vai analisar. Aqui em atividades, ele consegue ver também. Gente, eu não tenho aluno, então não consigo ver, mas o professor, ele consegue ver aqui, ó, quando ele vem em detalhes da atividade, todos os estudantes que fizeram, ó, tá vendo aqui? Aqui a Camila fez um rascunho, mas assim, todos os estudantes, não vai aparecer só um, né? Que o nosso caso é só um teste. E ele vê aqui pela nota. Ah, ele vê aqui a nota, que a maioria teve nota, sei lá, 60, né? Um ou outro que teve uma nota menor e uma nota maior. 60 foi a média. Então ele vai pegar uma redação, nota 60. Pegou a redação, tira o nome do aluno e ele vai trabalhar essa redação em sala de aula e vai falar assim, gente, nós vamos melhorar a tese dessa redação, né? Vamos melhorar a tese. Não, nós vamos melhorar a paragrafação. Isso é uma coisa. Feito isso, trabalhou em sala de aula, desenvolveu habilidade, aí ele vem em modelos, ele vai lembrar, né? Ó, então ele tem que lembrar aqui tá? Que é a redação de maio, né? Redação de maio, legal. Ele vem aqui em modelos, vem em redação, e ele vai procurar aqui a base dele, qual que era a redação dele. Ó, gente, tem um monte dele, vai ter que olhar aqui qual que era a redação de maio. Só ir vir aqui, entrar aqui, ó, terceira série, e visualizar. Ele vai descobrir qual é a redação. Ah, olha, que sorte! Eu coloquei justamente a que eu estava querendo. Ele vem aqui, ó, e publica a redação para a turma novamente de agosto. Ele vem e publica. Publicou a redação? Ó, publiquei aqui, colocar um prazo, colocar bem como se fosse real mesmo. E 30, coloquei até de 16, bonitinho, publiquei. Ok, ótimo. Publiquei a redação. Ele vai vir em atividades. Caso vocês tenham dúvida, gente, vai ficar gravado, vocês podem voltar na gravação. Ó, já está publicada a redação de agosto. Posso publicar agora, não precisa esperar agosto para publicar. Ele corrigindo em agosto, considera a redação de agosto. Venho nos três, coloco em editar. Ele coloca aqui, ó, agosto. Pronto, salvar. Já vai aparecer para o estudante a redação de agosto. Então, ele republicou uma redação que ele já trabalhou. É isso, gente.
Pessoal, antes de continuar, eu tenho que dar um recadinho para vocês, que assim, a Camila e a Vanessa, só dando uma pausa, elas têm um outro compromisso daqui a pouco. Será que é interessante perguntar se tem alguma dúvida do Leia? Porque daí eu já libero elas. Pode ser? É rapidinho, só uma pausa, porque elas têm um compromisso logo em seguida, e eu continuo aqui com vocês explicando, mas elas precisam ir. Tem alguma dúvida, gente? Daí abre o microfone, por favor, para não. Porque tem um monte de coisa no chat. Pode falar, gente, por favor. Então, com relação à sala de leitura, né, como acabaram colocando, nós teremos então uma formação, né, agora no dia 8, quinta-feira que vem, já pensando em contextualizar, né, todo esse ato formativo que vai ocorrer daqui em diante, né, dos meses, com esse professor de sala de leitura também, tá? Então, assim, é uma atividade voltada para o professor de língua portuguesa e redação de leitura, porém, o professor de sala de leitura também irá colaborar, apoiar vocês em sala de aula. Tá bom? Então, para isso também ele precisa ser formado. E ele será. Tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto. Essa formação do dia 28 será para o professor, né? Dia Tá 8. Sala de leitura. Dia 8 de agosto. Tá ótimo. Tá bom? Só a sala de leitura. Mais alguma dúvida, assim, pertinente ao documento orientador? Boa tarde, Camila. Boa tarde. Só gostaria, eu entrei um pouquinho atrasada e eu não sei se você falou e eu acabei perdendo. O livro sugerido para a primeira série do ensino médio, Sombra de Ossos, não tem perguntas. Foi verificado por um professor nosso. Esse livro pode ser utilizado mesmo sem perguntas, devido à contabilização? Pode sim, porque eles não notificaram nada para nós com relação aos livros que ainda estão. Porque, assim, às vezes a pergunta está sendo formulada, pode ser que durante o percurso vá surgir, mas não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada, assim, pensando, por exemplo, no BI, né? Não tem problema, e esse estudante ele tem acesso, porque assim, a ideia é que ele leia mesmo todos os livros aí dentro da plataforma, com sem pergunta, mas que seja dentro do clube de leitura. Tá joia. Obrigada, Camila. De nada. A formação de sala de leitura será presencial, porque os professores de sala de leitura é uma outra estrutura, então eles têm esse mecanismo, né, que a diretoria contempla para eles. Então, eles serão formados presencialmente no dia 8, dia todo. Ó, pela ordem aqui que levantou a mão, a Dora tem uma dúvida. Certo, pode falar. Ah, não, mas é o teu, Fernanda. Tudo bom? É o teu. Tá. Então, beleza. Por E favor. a Andressa agora, né? Pode falar, Andressa. Pessoal, lembrando que agora são as dúvidas do Leia, porque as meninas têm um compromisso. Eu já vou prosseguir com o assunto do redação, tá? Andressa? Silvana? Tem como colocar o QR Code do Leia novamente, por favor? Do grupo? Sim, agora, né, para a gente poder ver. E no documento eletrônico? Mais alguma dúvida? Gostaria de saber se houve alguma indicação do livro para o fundamental. Sim. Tanto os anos finais quanto o médio tem indicações, tá? A partir do sexto ano, as indicações, né, as sugestões começam a partir do sexto ano e vão até a terceira série do ensino médio. Só uma perguntinha, tanto para Camila quanto para Fernanda, em relação ao documento orientador e em relação aos links. Estarão no boletim de hoje? Exato, já foi enviado. Belezinha, então. Tá, obrigada. As quartas-feiras, é importante, né, quem não sabe ainda, toda quarta-feira tem um boletim de plataforma, tá bom? Plataforma todas, tá? Todas as plataformas educacionais, a Lura, a Academy, Matific, Redação, Leia. Então, assim, já ficou instituído aqui na diretoria de ensino, né, de Sorocaba, que as quartas é o nosso dia de enviar boletim. Então, assim, sempre de quarta-feira, é bacana que vocês façam aí uma pesquisa, porque de repente tem alguma aí
alguma coisa importante aí, seja do MEI, seja do redação, ou até mesmo tarefa, né, que vocês também realizam, ou de outro componente curricular. Eu acho Se houver alguma indicação, acho que é só isso mesmo. O pessoal está perguntando se tem uma indicação do livro do fundamental e está no documento orientador, né, Camila? Beleza. Bem, pessoal, então continuando a redação, é que as meninas daqui a pouco elas têm que sair, daí não ia dar para elas responderem, né, as perguntas. Mas quaisquer dúvidas que forem surgindo, entre em contato comigo via WhatsApp, telefone, e-mail, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigada. Bem, então voltando aqui, né, o do redação. Será que tá com o microfone aberto? Tá. Tá aparecendo um slide aí? Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui então, pessoal. Então, o documento orientador, ele vem com esta orientação, tá? Em agosto. Pessoal, não precisam ficar tão presos. O professor tem autonomia, tá? É muito importante. Nós já conseguimos já estabelecer assim, uma certa afinidade com a plataforma Redação Paulista, com os materiais da Seduc. Então, assim, não fiquem assim tão preocupados, pode, não pode, né? A ideia é que trabalhe uma redação em agosto. Aí vocês vão falar assim, Fernanda, não dá para trabalhar uma redação agora em agosto em relação à recuperação e recomposição. Existe a redação do mês de agosto real mesmo, conversando com o escopo sequência do terceiro bimestre? Sim, e eu já vou mostrar para vocês quais são as redações, tá? Então, eu posso seguir por esse caminho de publicar a redação de agosto mesmo, não trabalhar a recuperação, porque eu acho que vai ser muito confuso para minha escola. Pode também. Eu só tenho que alertar que daí nós temos que, né, pensar no pedagógico, gente. Nós estamos no momento de recuperação, momento falando de recomposição. Não é Sorocaba, é São Paulo falando isso. É melhor trabalhar assim, tem um sentido maior na aprendizagem do estudante. E aí, quando o professor vai trabalhar um gênero novo, trabalhar uma proposta de tema diferente, que às vezes a aula está lá na aula 10 ainda do material, ele vai demorar muito mais tempo pensando que nós temos um agosto assim com muitas coisas, tá? Por isso que eu pensei em fazer um documento orientador que fizesse sentido, pensando no aluno, tá? Então a gente tem que pensar no aluno. Eu sempre falo para vocês, não adianta a gente colocar um monte de texto e ser vários textos vazios, né? Não tem como, tem que ter qualidade. Então, essa é a ideia. E como vai ficar nosso cronograma, então? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, a primeira parte aqui do documento são duas páginas do documento orientador. A primeira parte, que é de agosto, ele dá para esse documento aqui, que é o documento de terceiro bimestre, perdão, ele dá para o documento de agosto, que tem todas as etapas, tá bom? Ó, tem uma flechinha aqui para vocês entenderem melhor. Certo? Aí aqui tem o link do documento RRR, inclusive foi a Maria Paula que comentou, RRR, e aí eu coloquei aqui o nome. RRR. Aí eu coloquei o nome aqui, eu acho que talvez pegue, tá bom? Então, é um documento que ele vai trazer estas informações. Aí, só trazendo aqui algumas ideias, sugestões para vocês. Eu trabalhei isso com vocês em junho, né? Eu trouxe na live, então não vou aprofundar. Eu mudei os exemplos, alguns exemplos, mas não dá para aprofundar porque eu já falei em junho, tá? Lembrando que existe essa gravação lá no canal do YouTube. Então, assim, ó, aqui do Fundamental, sexto ano, o que a diretoria de ensino trabalhou? No sexto ano foi notícia, e no primeiro bimestre, notícia, porque a gente repete o gênero, né? E segundo bimestre, carta de reclamação. Percebo, carta de reclamação, ele tem essa tipologia mais de argumentar, de ter uma opinião, né? Opinião não, né? De trazer argumentos para colocar o ponto ali do estudante. Aqui no sétimo ano, conto e entrevista. Se a escola trabalhou conto e entrevista, é um pouquinho mais complicado, porque está nem dissertando e nem argumentando. O professor pode trabalhar um gênero novo, pode trabalhar do agosto? Pode. Ou, se o professor conseguiu trabalhar, né, uma outra redação do sétimo ano, tudo bem, tá? Porque no sétimo ano, se não me engano, teve, acho que reportagem,
Gente, eu não vou lembrar agora de cabeça todos os gêneros, tá? Aqueles que a gente não trabalhou, né? Que são 4 que tiveram no primeiro semestre. É que nós trabalhamos dois gêneros, né? Posso revisitar conto porque eu preciso trabalhar uma habilidade que foi mal na prova paulista? Pode. Então, é autonomia, gente, tá? É autonomia. No 8º ano, ó, o artigo de opinião, né? Que vai casar certinho com essa nossa proposta. Agora, o 9º ano, né? Nós trabalhamos perfil e relato de viagem. Até porque nós vimos lá no programa Foco em Currículo que o 9º ano eles estavam, assim, muito abaixo do esperado, por isso que eles trouxeram os gêneros tão diferente do esperado, né? Se fosse um ano, vamos dizer assim, normal, tá? Entre aspas. Então, é interessante eu trabalhar uma redação nova de artigo de opinião com o 9º ano? Sim, tá? Eu faria isso, né? O aluno vai ter uma Olimpíadas do 8º ano, 19, 20, 21. Dia 22 é o 9º ano. Ele nunca viu artigo de opinião na vida, não deu tempo de ele trabalhar. Provavelmente vai ser um artigo de opinião. Gente, provavelmente, eu não tenho como saber, tá? É um mistério, né? É uma surpresa, não tem como saber. Então, o professor ele tem essa autonomia de colocar um artigo de opinião? Tem. E nós temos um banco lá no gerenciador de várias. Ele não precisa ficar preso ali no 9º ano. Ele pode pegar uma do 7º ano, pode pegar uma do ensino médio. Ele tem essa possibilidade, essa flexibilidade de pegar qualquer gênero que já está pronto lá, qualquer proposta que já está pronta, tá bom? E o ensino médio é a mesma coisa. Aquilo que eu passei para vocês, do ensino médio é basicamente a mesma coisa, tá? O médio vai ser mais fácil, porque a gente sabe que o ensino médio ele já trabalha, né? O texto mais voltado para o argumentativo, tá? Então, e aí exemplos, ó, aqui eu trouxe para vocês, ó, reescreva a redação abaixo, adequando a linguagem para a norma padrão. Então, aqui tem um texto, por exemplo, que o estudante está falando sobre o meio ambiente, mas está com uma linguagem muito fora de um texto para uma Olimpíada, por exemplo, né, tendo esse objetivo. Se fosse talvez um blog, daria certo, mas não é o nosso público. E aí o que acontece? O professor pode dar vamos imaginar que foi um estudante que fez, né? Ele dá, ele trabalha, fala que não é adequado, está trabalhando aí, né, umas habilidades de variação linguística, ou também, né, falamos muito da questão dos modais, né, dos modalizadores. Então, o professor pode vir aqui, gente, vamos adequar, isso daqui traz credibilidade para esse público, né, com essa intencionalidade? Não, então vamos adequar. O professor consegue fazer junto com a turma, deixa só um parágrafo para os alunos fazerem sozinhos, e os alunos vão fazer, e daí vão digitar a mesma redação, só que, lógico, de forma adequada, né? Com eles, com a mão na massa aí deles. Aqui, ó, por exemplo, reescreva a redação abaixo, inserindo os elementos coesivos mais adequados. O professor deixa em branco e os alunos têm que colocar o elemento coesivo. Eu trabalho a gramática de forma contextualizada. Aqui, não, aqui é a mesma coisa. Aqui, trabalhar a proposta de intervenção, né? Eu coloco o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo, e o quarto, o aluno ele tem que ter uma boa leitura, uma boa compreensão, para ele conseguir fazer uma boa solução, né? Ou uma boa conclusão sem solução, tá? São várias possibilidades, então a gente precisa que o professor ele tenha essa autonomia de ver o que é melhor para a turma dele, e pensando na Redasp, tá? Então, aqui é o drive de redação, que vocês podem acessar tanto clicando ou pelo QR Code. Gente, voltando ao documento orientador, são muitas informações de redação, né? Agora vamos falar um pouquinho do BI, tá? Fernanda, mas não é uma redação por mês? Sim, é. A Redasp vai contar com uma redação do mês? Sim. Tivemos uma reunião agora de manhã, 11 horas da manhã, com o pessoal lá de São Paulo. E o que acontece? Algumas redações vão ser corrigidas em setembro. Se é corrigida em setembro, ela é considerada em agosto? Não. A gente vai correr esse risco? Acho melhor não, porque vocês sabem como que foi o semestre passado. Não por mim, né? Vocês sabem que eu sou do pedagógico, mas vocês sabem que a gente tem uma meta para alcançar. Só isso? Não. Nós temos uma Redasp, que vocês vão entender melhor quando eu entrar, mas que ela não tem repescagem. Tá dando eco.
Peraí. Espera só um pouquinho, gente, que tá dando um eco a minha voz aqui. Eu acho que é o celular dela, será? Ah, tá. Obrigada. Obrigada, Maria Paula. Tava ligada aqui um outro computador, gente. Ah, tem repescagem, a Redasp? Não tem. Ela vai abrir e vai fechar no mesmo dia, no mesmo turno. Então, o que acontece? O aluno do dia 19 que faltar, ele não tem como fazer essa redação depois. Então, vai ficar sem redação. Então, a chance aí da meta não ser atingida é muito alta. Então, não dá para ficar contando só com a Redasp. E outra, a gente tem que pensar no aluno também, né? Não dá para a gente deixar o aluno chegar assim na Redasp de forma, né, cru, né, despreparado. A gente precisa preparar. Não dá para ele ficar até o dia 19 sem fazer nada. Eles ficaram as férias todas também sem fazer redação, então é complicado. Então, a nossa diretoria, nós estamos colocando isso no documento orientador de fazer essa redação, que, no meu ver, é mais fácil, porque não tem toda a preparação do gênero, e é funcional, né? É eficaz, e a Redasp. Então, vai ficar como se fosse duas redações no mês de agosto. Isso vai ser muito bom para vocês a longo prazo. Por quê? Porque como vocês vão ter uma meta maior em agosto, vocês vão ficar com essa, aqui, ó, colocando aqui, essa gordura, tá? Porque como vai ficar a mais, sabe aquela questão de busca ativa, de aluno que é transferido, que não sei o quê. Como vocês têm né, uma reserva, aquela reserva meio que tampa, né, aqueles alunos que não conseguiram fazer por uma questão que buscativa, né? E setembro, Fernanda? Setembro, gente, eu não tenho acesso ao BI ainda, não tivemos informação do BI. Eu não sei se vai ser aquela questão de ser uma leitura de BI semanal, não sei se vai ser mensal. Eu quero muito que seja mensal, eu quero que seja muito mais tranquilo do que foi, né, no primeiro semestre. Como eu não sei, por isso que eu coloquei aqui um documento em construção. Quando nós chegarmos mais próximo, nós vamos conversar mais, tá? Vamos focar agora em agosto, aí em setembro a gente conversa, meados de agosto a gente conversa para setembro, tá? Mas se for do jeito que é no primeiro semestre, nós deixamos nesse formato de ser uma série por semana, mesmo que a gente fique trabalhando só a redação na semana e o material digital a gente trabalhe nas outras 3 semanas, aí separando por série. Mas eu não vou colocar muitas informações para vocês aqui agora, senão vai ficar muito confusa essa live, né? Eu já dei várias informações, então não é legal. Então, lembrando que setembro eu estou esperando quem? A central do BI. Quando eles falarem como que vai ser o BI, aí em setembro a gente organiza melhor. Tudo bem, gente? Vamos então para a Redasp? E exemplos. Vocês querem perguntar antes da Redasp? É que às vezes na Redasp, eu falando da Redasp, vocês vão tirar muitas dúvidas do redação também, tá? Não sei como que tá o chat. Deixa eu ver se tá o chat, como tá o chat, que daí às vezes eu então aqui, ó. Isso, a pessoa perguntou então, a Rosimara. Então, em agosto serão duas redações. Isso, a RRR e a Redasp, tá bom? Ai, que bom que o pessoal gostou aqui dessa sugestão. Ah, que legal. A Ana Paula falou que o 7º ano teve uma que era resenha crítica, que já consegue argumentar. Perfeito, Ana. O que que eles deram de spoiler hoje pra gente na reunião da Redasp? Eles falaram o seguinte. Aqui eu vou falar aqui agora, né? Não vou atropelar aqui a minha fala, senão eu confundo a cabecinha de vocês. Quem falou alguma coisa? Fernanda, Oi. tem uma relação de gêneros que soltaram do sexto ao ensino médio, acho. Então, essa relação desses gêneros, ela não é para a Redasp, ela é para o mês de agosto, né? Se não for feita essa RRR, aí aquela relação de gêneros não é para a Redasp, é para o mês de agosto. É como se nós estivéssemos trabalhando normal, assim, tá? Tá? A da Redasp, eu vou abrir aqui, eu fiz também um. Eu fiquei com medo de soltar antes dessa live, porque eu sei que vai fazer confusão. Deixa eu abrir aqui Mas para alguém vocês. soltou. Mas acho que não é o Solta. meu.
Não, Porque, soltaram os gêneros já, sim, né? Daí a gente ficou na dúvida, é da Redasp, não é da Redasp? ó, vou abrir aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tô abrindo um Canva aqui, que é onde que eu faço as coisas. Dá para ver, será? Alguém tá na... Deixa eu ver, peraí. Vocês estão vendo, gente? Um azulzinho, um documento azul? Sim, Tá, sim. beleza. Ó, esse documento azul aqui, ele é um cartaz que seria, ó, não vamos fazer essa recuperação. Vamos fazer o gênero normal, aquele da Seduc, que sempre foi. Seria o quê? O sexto ano seria roteiro teatral, sétimo ano é resenha crítica, né? Então, daria para usar a própria proposta agora, que é a real. O oitavo ano é artigo de divulgação científica e o nono ano é artigo de opinião, que também dá. Então, esse daqui é aquele que é o real da Seduc mesmo, que está lá no gerenciador de tarefas. Sempre vai ter, tá, gente? Todo final, por exemplo, ó, final de julho já tem a de agosto. Final de agosto já tem a de setembro, tá? É que a gente tem os nossos planos de trabalho, né, que faz sentido para nós. Então, assim, Fernanda, nós não vamos fazer o RRR na escola. Vamos fazer o roteiro teatral, tudo bem? Tudo bem. Só tem aquela questão que é um pouco mais trabalhoso. Vamos fazer a resenha crítica. Ótimo, né? Porque faz sentido com a Redasp agora. É o artigo de divulgação científica. Gente, é super difícil trabalhar artigo de divulgação científica ainda sobre arte paleolítica. Eu trabalhei isso, esse aqui é do Aprender Sempre. Dá muito trabalho, é muito mais do que uma semana, muito mais do que 2 semanas, tá? Leva um tempo para você trabalhar esse gênero. Então, olha que interessante eu pegar, melhorar, né, uma habilidade. Aí tem tanto do fundamental, aí eu coloquei aqui o negocinho da Redasp, e tem o do médio também. Ó, o do médio, eu vou soltar para vocês isso aqui também, mas eu precisava explicar para vocês, né? Texto argumentativo reivindicatório, abaixo-assinado, o artigo de opinião e a terceira série é uma resenha crítica, tá? Bem, e aí o pessoal da Redasp, vou falar um pouco da Redasp para vocês agora. Ficou claro isso, gente? Que esses gêneros são aqueles que sempre soltam, que é o mês de agosto, né? Ficou claro? Então tá. Ó, Ficou. Redasp, então, né? O que que nós temos? Nós temos já vários cardzinhos bem bonitinhos para vocês colocarem no Instagram. Eu já coloquei tudo, eu fiz um drive da Redasp, tem um monte de coisa já lá da Redasp, eu já mostro para vocês. Então tem vários cardzinhos. Qual que é o momento agora? O momento é de divulgação. Todos os estudantes precisam saber da Redasp. Todos, tá? Então, por quê? Porque é uma questão de oportunidade para eles. A gente não pode tirar uma oportunidade de um estudante. Eles precisam ter acesso, tá? Então, essa é a primeira questão. Nós vamos ter um trabalho com o Grêmio, eu vou participar de uma reunião com o Grêmio, fazer uma parceria aí, um trabalho bem bacana com o Germano e o Regis, que acompanham o Grêmio, para fazer essa divulgação da Redasp, tá bom? Aqui é a resolução que eu falei para vocês, das Olimpíadas. E antes de eu entrar um pouquinho na Redasp, eu só queria falar para vocês que para ser avaliador da Redasp, que é aquele professor que vai ganhar, né, um dinheirinho aí para corrigir as redações, foi prorrogada a inscrição. Era até o dia 27, né, de acordo com o edital, mas eles prorrogaram até o dia 4 aqui, ó. Até o dia 4, até domingo. E eles prorrogaram para categoria O também. Então, categoria O, efetivo, categoria F, professores de língua portuguesa, podem fazer então a inscrição, tá? Então, é lá no banco de talentos, tem o link aqui, quando vocês tiverem acesso a esse documento, só clicar aqui que já vai direto, tá? No banco de talentos. Qual que é o valor, Fernanda? Depende. Se a pessoa trabalha no PEI, ela trabalha um pouquinho menos, então ela ganha um pouco menos. Ela vai ganhar 193 por semana. Se ela trabalha no parcial, ela trabalha mais e ela vai ganhar R$ 386 por semana, tá? Então, isso aqui é só um recadinho aqui. Nós estamos precisando de... Nós não, né? A rede está precisando... que não é eu, né? A rede está precisando de avaliadores, até por isso que eles ampliaram aí, que antes era só categoria A e F, né? Agora a categoria O também pode. É uma excelente oportunidade. Para quem tem aí um tempo para fazer isso, gente, é uma excelente oportunidade, não só pelo dinheiro, mas porque vocês vão receber uma formação de como que corrige essas redações. Isso vai facilitar muito o dia a dia de vocês. Beleza? E agora, falando um pouco da Redasp. Eu divulguei esse card já na semana passada para vocês. Foi falado
a dirigente falou também lá no replanejamento, que é onde que vai ocorrer a Redasp, vai ser na plataforma Redação Paulista. E como que vai ser isso, Fernanda? É o professor que vai publicar? Não. A equipe central vai publicar a redação no dia lá. Então, vou colocar aqui o cenário. Eu tenho uma escola que tem sexto ano de manhã e tem sexto ano à tarde. Ela vai publicar a redação, a equipe da Seduc, ela publica e ela fecha ainda noturno, tá? E o tema, gênero, será revelado só naquele período, né? Vai ser só para aquele período. Então, os alunos dos sextos anos, eles vão ter ali das 8 horas a mais ou menos umas 4 horas e meia que vai ficar aberta essa prova. No entanto, o estudante tem 1 hora e meia para fazer a prova, tá? Então, se eu tenho muitos sextos anos na minha escola, o que dá para ser feito? Das 8 até as 9h30, uma turma, tipo, das 10 até as 11h30, outra turma, né? Daí eu consigo fazer, sei lá, 3 em cada, né? Das 8 até as 9h30, sei lá, 3 e mais 3, né, no período. Só que tem que ser dentro do turno, gente, tá? Porque vai fechar. Fechou a redação, não tem mais como fazer. Tudo bem? Aí, à tarde, eu também tenho sexto ano na minha escola. Como que eu faço? Vai abrir à tarde para aqueles sextos anos com outro tema. Então, o primeiro tema, para não ter aí também, né, para os alunos não saberem antes o tema e se preparando, ok? Então, a redação, ela abre e fecha noturno, 1 hora e meia. No dia 6 de agosto, eu vou participar em conjunto com a Maria Paula, uma parte, né, da formação dela, eu vou falar um pouquinho mais sobre a aplicação, de como que vai ser a aplicação da Redasp. Entenderam? Sétimo ano, no dia 20 e assim por diante, sem repescagem. Fez, não fez, né, tá fora. Pré-seleção. Os alunos fizeram as redações, belezinha. O professor, ele vai ter um período, inclusive eu coloquei isso no documento. Deixa eu voltar aqui. Que eu não lembro de cabeça. E nesse documento eu já até coloquei para facilitar a vida de nossa vida, né? Ai, tanta aba aberta. Misericórdia. Peraí. Aqui, gente, eu coloquei. O que acontece aqui? Ó, por que aqui ensino médio? Falar um pouquinho do médio. Lá no dia 23, a primeira série vai fazer a prova. O professor, por mais que não foi ele que publicou essa redação, ele vai ter acesso para corrigir. Então, é a inteligência artificial que vai corrigir. O professor, ele vai olhar e ele vai confirmar, né, se é aquilo, né, ou não, a correção da inteligência artificial, se ele concorda ou não. E finaliza a redação até o dia 3 de setembro. Okay? Ele precisa, até dia 3 de setembro, finalizar essa redação. O professor da segunda série e da terceira série vai ter até o dia 6 de setembro para corrigir essa redação da Redasp. Então, essa primeira fase, então, cada série é uma data aqui de prazo máximo de correção, tá bom? Deixa eu voltar no slide. Aí o professor, ele corrigiu a redação bonitinho, ele enviou para a Seduc. O que vai acontecer? Fez a correção. A Seduc vai receber e ele vai fazer um ranking, né? Então, ele vai pegar, vai tirar 10% dos melhores estudantes daquela série, daquele ano série. Então, lá do sexto ano, eles falaram que vai fazer o seguinte: se eu tenho um sexto ano à tarde e de manhã, eles vão tentar pegar 10%, tentar não, né? Vão pegar 10% do turno da manhã, do sexto ano, e 10% do turno da tarde, né, os 10%, tá? A própria Seduc vai fazer essa seleção. Os professores só vão ali ticar, né, se concorda ou não com a inteligência artificial, e o resto é a própria Seduc que vai fazer, mas essa pré-seleção vai passar pelo professor. Feita a pré-seleção, esses 10%, eles vão, né, esse 10%, né, nessas redações, elas vão para a banca avaliadora, para aqueles professores que vão receber o dinheiro. E essa banca terá do 3 de setembro até 4 de outubro para fazer a correção dessas redações.
E eles vão selecionar 5% dos 10%? Não. 5% de todos os estudantes que fizeram a Redasp. Como assim, Fernanda? Então, pode ser que a escola X, daqueles 10% que eles selecionaram, os 10% foram finalistas. Pode ser que a escola Y, daqueles 10% que eles selecionaram, 1% só que acabou sendo finalista da Redasp. Então, é 5% do total de participantes. Não sei se ficou claro. Então, 10% vai para a banca de avaliação e a banca de avaliação vai fazer aí a correção desses 10%, né, e vai selecionar 5%. Então, é uma grande quantidade de medalhistas. É nível ou MASP. Minhas contas, assim, de uma professora de língua portuguesa, eu estou chutando em torno de umas 2.200 medalhas, 2.500 medalhas para Sorocaba, tá? Vai ser 5% do município. A premiação, ela vai ser tanto para o aluno quanto para o professor, não são todos, para as escolas, não são todas, e para diretorias. Professor, escola e diretoria é de acordo com os critérios do regulamento aqui da Redasp, que é engajamento, quem teve maior quantidade, e assim por diante. E tem o regulamento aqui. Certo? Então, aqui tem mais detalhes. Como eu falei para vocês, os temas e os gêneros nós não sabemos, mas nós sabemos que tem o caráter argumentativo. Os temas serão postados no dia e serão temas diferentes em turnos diferentes, tá bom? O BI vai ser contabilizado, só que tem que tomar muito cuidado. Hoje, não senti uma assertividade em relação se vai ser contabilizado para agosto ou para setembro. Então, por isso que é importante a gente já ter uma redação de agosto, né, feita sem contar 100% com a Redasp, ok? E aí, tem uma questão. Se o professor ele não corrigir a redação até 10 dias, né, até aquele prazo, o sistema ele vai fechar automaticamente. O professor não vai ter o direito de olhar aquela redação do estudante. Aí tem que tomar cuidado que ele pode estar prejudicando o aluno dele, né? Então, lógico que vai passar pela avaliação também, né, para a banca de avaliadores. Mas daí o professor não finalizou, é a inteligência artificial, é aquilo que a inteligência artificial falou. Tudo bem? E eu acredito que é isso. Redasp, aí nós fizemos um drive só com as informações da Redasp, para vocês, tem muita coisa. Estamos acabando a nossa live, só vou mostrar para vocês aqui o site da Redasp, quer dizer, o drive da Redasp, ó. Tá dentro da plataforma Redação Paulista, e tem tudo isso de informação, tem vários cards, então coloque no Instagram de vocês, pede para o Grêmio já se engajando, a gente vai falar com eles. Tem o regulamento aqui, tem tudo aqui para vocês, tá? Eu deixei tudo aqui. E eles alimentando, eu vou alimentando aqui o nosso drive. Certo, gente? Eu sei que eu enchi vocês de informações, mas são informações quase que para o semestre, né? E aqui, para finalizar, nós temos a lista de presença. Lembrando que a lista de presença, ela é apenas para o coordenador, porque é apenas o coordenador que foi convocado. O professor de língua portuguesa, ele foi convidado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat para vocês. Ó, vou colocar no chat a lista de presença. Estou conseguindo colocar. Bem, tem alguém com dúvida? Aqui, para mim, aparece a Dora, com dúvida, que levantou a mão. Pode falar, Dora. Enquanto eu coloco a lista de presença aqui, tá? Oi, Fernanda. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Você quer que eu tire os cabelos agora ou depois? Não. Não é do semestre, é do Redasp agora. A gente vai tirando aos poucos. Junta, Selo. Eu vou otimizar aqui, quer dizer, com pessoas do lado aqui, estou pensando outra coisa. Fernanda, na verdade, você já me respondeu. O que eu diria, mais os professores que são dos nonos, é que a gente teve relato de viagem e o perfil, e aí eu ia colocar exatamente isso para você, se eu poderia pegar um outro texto argumentativo, corrigir, aí já veio a tua fala dizendo que pode até pegar uma proposta de lá e está tudo certo. Essa era a minha dúvida. Autonomia e trabalhar, né? É isso. Obrigada, viu? Imaginem.
Obrigada. Beijo. Imagine. Beijo. Adora. É isso mesmo, tá, pessoal? Autonomia, vocês podem mandar bala. Vocês estão muito bem. Nós conseguimos quase 160 mil redações. A Silvana levantou a mão também. Silvana, gostaria de falar? Tô ouvindo. Vou passar para a Rosana, então, tá? Rosana, Ô, Fernanda, tá me ouvindo? tô. Tá, então boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei com dúvida com relação à correção da Redasp. Tá. O professor da turma vai ter que corrigir também a Redasp? Sim, ele vai. É que assim, a Redasp vai ser corrigida pela inteligência artificial, mas a gente sabe que a inteligência artificial ela tem as suas falhas. Então, o professor ele vai ter a oportunidade de olhar o que os estudantes fizeram e ver se está de acordo ou não, porque pode ser que a inteligência artificial ela cometeu alguma injustiça. Então, existe essa possibilidade de passar pelo professor da turma também, ok? Certo, mas é uma possibilidade ou obrigatoriedade? Qual é o problema? Porque lembra dos 10%? É essa fase que vai determinar os 10%, porque só vai 10% para a banca avaliadora. Então, por exemplo, eu tenho a Mariana, que eu sei que ela é 10. E aí, por algum motivo, ela tirou 3 ali. Pode ter sido uma falha da inteligência artificial. Então, é a chance do professor, vamos assim, eliminar essas injustiças, porque vocês vão ter uma noção dos 10% que vão ser, né, para a banca avaliadora. Deixa eu ser mais clara. Ó, eu tenho lá o nono ano A. Ah, do nono ano A, o sistema vai puxar 10%. Vamos imaginar que o professor ele não corrigiu a redação, não corrigiu, foi a inteligência artificial e o sistema puxou aquela redação. O que que vai acontecer? Se por acaso houve alguma injustiça, né? E a Mariana, que eu falei lá para vocês, que é uma aluna boa, que ela tinha condição desses 10%, ela ficou com 3%, não tem mais o que fazer, porque ó o tamanho da rede. Eles vão olhar aquilo que está na nota da inteligência artificial. Por isso que é imprescindível que o professor pelo menos olhe e veja, né? Não precisa nem mudar, talvez, a nota, mas só de ele olhar e ver, não, tá batendo, não tá batendo, não tem nenhuma injustiça, para a gente garantir que esses 10% da escola realmente sejam os 10% que merecem. Certo. Foi Mas nesse caso ele sentido. não corrigir. Certo, mas se ele não corrigir, essa redação vai ser contabilizada no BI Eles ou falaram não? que sim. Eles falaram que sim. Como vai Ah, ser isso, eu não sei. Por que que acontece? Quando que é contabilizado? Quando clica no finalizar, né? Não é? sim, exato. Eles falaram que vai fechar automaticamente. Como não foi só uma reunião que eu tive com eles, nós perguntamos, nós vamos ter outra, talvez eles mostrem para a gente como vai ser esse sistema. Mas a fala deles é que sim, vai ser contabilizado. Tá bem, então. Obrigada. Imagine. O pessoal está abrindo forms agora? Eu mandei novamente o link, Tá abrindo, sim. tá? Então, beleza. Aí, aqui na sequência de mãos levantadas, eu tenho o Pedro. Pedro. Olá, boa tarde, Camila. Tudo bem? Aqui é o CGPAC Pedro da Escola Rosemarie. Camila, eu gostaria de solicitar para você retomar a questão do RRR. Eu fiquei com uma dúvida em relação à sua proposta de redação agora para o mês de agosto, porque tem aquela proposta que já vem mesmo, né? Como você falou, automaticamente ali nos dias finais ali que antecedem o início do bimestre, que vão anteceder o início do próximo bimestre, e aí você sugeriu, né, a escolha de uma redação que fosse exitosa, uma redação de nível intermediário, para que fosse refeita. Eu gostaria que você retomasse esse assunto, só para eu tirar essa dúvida, por favor. Certo. É que existem alguns caminhos que a gente pode trilhar agora em agosto, tá? Nós pensamos em, como nós estamos no mês de agosto de recuperação e vocês vão ter mais para frente a formação de recomposição,
em agosto, né? O pessoal que está indo na formação de recomposição, acho que está mais por dentro do que eu estou falando. Como existe essa necessidade de mostrar um plano de ação, de que o professor ele está olhando as defasagens dos estudantes, que ele está olhando essa assim, né, para que todo mundo, para que ninguém fique para trás, vamos dizer assim, e pensando no Faresp também. Então nós propomos aqui, Diretoria de Ensino de Sorocaba, tá? É um plano de ação da Diretoria de Ensino de Sorocaba de, em vez de eu pegar as redações do mês de agosto, que já estão lá, tá, Pedro? Então, se você olhar lá no gerenciador de tarefas, já tem as redações para serem publicadas em agosto. Eu não publicaria aquela, por exemplo, o sexto ano, que é. Nossa, fugiu agora. Meu Deus, minha memória está muito ruim, gente. O sexto ano, que é. Deixa eu olhar aqui. Ah, lembrei, teatro, né? O roteiro de, né, peça teatral. O sexto ano é roteiro de peça teatral. Será que, em vez de eu publicar isso, que a Seduc está disponibilizando para vocês, em vez de, vocês podem publicar a redação de carta de reclamação, por exemplo? Por quê? Porque para reforçar, para ver se os estudantes realmente conseguiram fazer, para ver as habilidades, melhorar a habilidade. Eu não vou trabalhar a produção do zero, o aluno não vai ter que fazer a redação do zero. Eu pego uma redação de um dos estudantes ali do sexto ano, pego lá do Jorginho, vou trabalhar a redação do Jorginho com a sala toda, todo mundo vai trabalhar a redação do Jorginho, e vamos melhorar só a linguagem dessa redação. O professor consegue trabalhar de forma coletiva. E todo mundo digita a mesma redação. Ou seja, a gente ganha muito tempo e trabalha a recuperação e trabalha a recomposição. Então, a gente consegue colocar várias coisas de uma vez só. Essa foi a ideia. Mas aí você fala assim, Fernanda, ok. Muito obrigado, entendeu? Fernanda. Isso também é válido para o ensino médio? Tudo. Tanto fundamental quanto médio. O médio vai ser até mais... vai ser até melhor fazer isso no médio, tá, gente? Porque no médio... eles têm muitas dúvidas na hora de fazer tese, na hora de colocar as conjunções, na hora de fazer um argumento de causa e consequência. O médio dá para. Nossa, e vocês vão ganhar os estudantes fazendo isso, né? Porque você está conseguindo tirar as dúvidas da turma toda. Ok? Flávia, Ok, muito obrigado. imagine. Boa tarde, Fer. Tá me ouvindo bem? Boa tarde, Flávia. Tudo jóia? Tudo bem, sou CGPA aqui do Isidoro. E eu fiquei com uma dúvida, eu estava lendo o regulamento já na sexta-feira, e tem um item que ele fala que o professor não poderá fazer nenhum tipo de devolução sobre a Redasp, né? Nenhum tipo de devolução do texto para o estudante. Então, essa correção, a gente analisa a escrita dele, pode modificar nas notas, mas isso significa que eu não posso, tipo, deixar nenhum comentário. É nesse sentido? É assim, ó. Ótima pergunta, Flávia, porque eu quase que não falo sobre isso. Tá bom que nós teremos outros encontros, né? Eu vou falar mais da Redasp para vocês, mas importantíssimo falar agora. Gente, eu vou compartilhar com vocês agora o gerenciador para vocês visualizarem isso que a Flávia perguntou. Nossa, a live tá ficando gigante, né? Peraí, é rapidinho, gente. E aqui. Ó, aqui o gerenciador está aberto. Eu vou pegar uma redação, vou ver se foi a redação que eu tenha feito aqui, qual que eu fiz. Lembro. Acho que essa aqui eu fiz. Ó, essa redação aqui, vamos imaginar que o aluno fez lá a Redasp e ele ganhou aqui, ó, 85,888, né, de nota. Aí o professor, ele tá corrigindo a redação, bacaninha, gostou da redação dele, ele pode fazer comentário? Pode. Pode apagar aqui o comentário dele? Tomem cuidado, tá, gente? Não façam isso, não apagar. Mas se quiser colocar aqui um comentário aqui no geral, ok. Mas o que não ficou claro para a gente ainda, que é uma dúvida que nós vamos ter na próxima reunião, é se essa redação o estudante vai aparecer para ele logo que o professor já corrigiu. Não ficou claro isso para nós, tá? Então, fica isso para a próxima live. O que não pode fazer de jeito nenhum é que para mim não aparece mais, mas é que essa redação já é uma redação finalizada. Mas quando não é uma redação finalizada,
tem um botãozinho aqui que fica no meio, aqui onde está o meu mouse, que é o revisão, que é quando eu clico, o estudante recebe a redação dele e ele tem a oportunidade de refazer a redação dele. Isso não pode ser feito, tá? É isso daqui que eles estão falando, que é clicar no revisão. Entendi. Então finaliza e ele não vai ter, porque ele não tem a opção de reescrever. Eu entendi perfeitamente Isso. agora. Isso mesmo. Então, um botãozinho, acho que é amarelo, se não me engano, que fica aqui, que é o de revisão. E isso, na verdade, já é orientado a gente falar para o professor evitar de fazer esse processo mesmo, né? Isso foi uma orientação que a gente fez aqui na nossa D, e eles também fizeram. Certo? Tem mais alguém na fila? Pessoal, olha, quem não tem dúvida, tá? Quem não tem dúvida, já assinou a lista de presença, ó, vou colocar novamente aqui no chat, já pode sair da live, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Aí só fica quem tá com dúvida, mas quem já assinou, tem aí um bom dia para vocês. Inclusive, eu vou até parar de gravar, porque senão fica muito grande para subir no YouTube depois. Aí na fila tá a Kátia. Oi, Fernanda, tudo bem?